Então, nós vamos fazer uma mensagem falando sobre o pai, sendo pai, como ser um bom pai. Na verdade, nós, como seres humanos, nós vivemos muitos papéis. Nós somos filhos, todos nós somos filhos. Recentemente, até numa brincadeira, assim, eu não tenho pai. Não, eu tenho pai, ele morreu, mas eu tenho. Ninguém não tem pai. Todo mundo tem pai, mas ele morreu. Todos nós somos filhos. Alguns de nós já é pai, outros já são avós. Mas nós vivemos vários papéis. Primeiro nós somos filhos, depois nós somos esposos ou esposas, depois somos pais e mães, depois somos avós e avós. Mas existem outros papéis. Nós somos tios e tias, nós somos amigos, nós somos empregados, outros são patrões. Nós vivemos muitos papéis. De todos esses papéis que é possível ser vivido, eu posso afirmar que o mais importante de todos é o ser pai. Eu não estou puxando a brasa para a minha sardinha, e nem porque é o dia de hoje, mas porque, como foi dito aqui agora, a Bíblia associa, de todos esses papéis, Deus como pai. Não fala que Deus é filho, amigo, Deus é o pai. E lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 8, fala, tu és o nosso pai. Como disse o pastor Zé Roberto aqui ainda há pouco, poucas vezes isso é dito no Velho Testamento, centenas de vezes isso é dito no Novo Testamento, a ponto de dizer papai, alguma coisa com mais intimidade. E fala muito a respeito de Deus como pai, que Ele nos trata como pai, inclusive castigando. Deus nos trata como pai. Então a figura do pai, ela é muito importante. E durante muito tempo foi assim. Quando eu era criança, talvez os que tenham a idade próxima de mim, existia um programa na televisão chamado Papai Sabe Tudo. Não sei quantos lembram disso. É muito velho. Eu assisti em preto e branco, então você imagina, E era um filme vivido na sociedade americana, de uma família, os problemas naturais da família, em que o pai, ele sempre dava solução em tudo que aparecia. Então o papai sabe tudo. De lá para cá muita coisa mudou. Na verdade, há uma verdadeira conspiração para dizer que o pai é um idiota. Começa com os desenhos. Homer Simpson, um total idiota. Aí você vai para a família dinossauro, Dino da Silva Sauro, outro tontão. Por que isso? Por que esses desenhos, esses filmes sempre mostram a figura do pai como um sujeito tolo, um sujeito incapaz de cuidar-se de si mesmo e muito menos de sua família? Mais do que isso, se os irmãos prestarem atenção, não precisa estar falando de desenhos importados, de filmes importados. Observem o dia a dia da nossa televisão, das entrevistas que se faz, seja do aspecto positivo, seja do aspecto negativo. Raramente o pai aparece para dar alguma declaração. Só aparece a mãe, os filhos ou os vizinhos, ou quem quer que seja, mas o pai nunca aparece para falar nada. É como se ele fosse irrelevante, ou não tivesse nada a dizer. Para que pai? Já tem a mãe. Para que pai? Então, essa ideia visa desmoralizar o papel de pai. Isso está muito claro, é só você prestar atenção. Se alguém nunca tinha percebido isso, comece a fazer isso a partir de agora. Observe as entrevistas na televisão, seja para falar de crime, seja para falar de coisas boas, o pai raramente aparece para falar alguma coisa, ele nunca está presente. A Bíblia, em especial o Novo Testamento, mais especialmente na carta de Paulo aos Efésios, fala muito a respeito da família e diz que o pai é o chefe da família, ele é o cabeça da família, ele é o cabeça de um corpo. Acho bastante interessante porque eu já vi alguns comentários sobre família fazendo uma associação da família a uma empresa, a empresa da família, onde cada um tem um cargo, etc. A Bíblia não fala assim. A Bíblia compara a família a um corpo. Um corpo é bem mais importante que uma empresa. Uma empresa você pode dividir, você pode demitir os empregados, contratar mais. O corpo você não pode demitir o seu braço. Olha, corta o braço que eu não estou precisando de você. Corpo, é um só.
E o pai é o cabeça desse corpo. A Bíblia instituiu assim. Nossa autoridade como pai tem sido contestada, como se pudesse haver um corpo sem cabeça. Assim, esse corpo aqui, o corpo família da sociedade moderna, não precisa de cabeça. Eu fico achando isso uma tolice tão grande, porque até entre os animais existe hierarquia. Por que na família não poderia ter hierarquia? Deveria ter. Qualquer empresa bem-sucedida tem hierarquia. Qualquer coisa bem-sucedida tem hierarquia. Por que a família não deveria ter? Não, a família não tem cabeça. Tem sim, e é o pai. E quem atribuiu isso foi Deus, não fui eu. É uma responsabilidade grande. A ameaça da família constituída por Deus está muito clara, e nós precisamos enfrentá-la. Como? Sendo um bom pai. Sendo um pai relevante, sendo o pai que Deus gostaria que nós fôssemos. E eu gostaria de listar algumas coisas, na verdade 7 itens, sobre sendo um bom pai. Como é que eu devo me preparar para ser um bom pai? Aqui eu acho que não tem ninguém ainda não casado, pelo menos entre homens, né? Mas, se tivesse, né, já que está sendo gravado, muita gente vai ver isso pela internet. Olha, para você ser um bom pai, primeira coisa, você tem que ser um bom filho. Se você não for um bom filho, dificilmente você vai ser um bom pai. Como é que você vai ensinar a autoridade quando você nunca respeitou a autoridade? Complicado isso. Como é que você vai amar alguém? Você vai ensinar alguém a amar quando você mesmo, quando não chegou o seu tempo, você não fazia. Desrespeitava os seus pais. Não os obedecia. Mas a Bíblia, o que ela diz? Olha, você deve obedecer o seu pai. Está em Efésios 6:1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então a Bíblia está dizendo, filhos, você tem que obedecer aos seus pais. Se nós não os obedecíamos, por que você vai esperar que seu filho te obedeça? Então, se você quer ser um bom pai, comece sendo um bom filho. Nós precisamos honrar os nossos pais. Honrar, mais do que amar, honrar os nossos pais. Isso está num dos 10 mandamentos e é referido também em Efésios 6:2. De novo, honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Nós precisamos honrar e obedecer aos nossos pais. Depois não ache estranho que na sua família seus filhos não o honrem e não lhe obedecem, porque você, quando era do seu tempo, também não fazia isso. Então, se você quer ser um bom pai, comece sendo um bom filho. Você quer ser um bom pai? Bom, primeiro você tem que ser um bom marido. Porque, afinal de contas, o filho não nasce da árvore, ele vai nascer dentro de um casal. Você vai nascer numa família onde tem pai e mãe. Embora esse conceito de família também está sendo questionado. Imagine hoje que eu vejo escolas que não querem comemorar o Dia dos Pais. Existem escolas que hoje não estão comemorando. Dizem assim, não, nós não podemos constranger as crianças que não têm pai. Assim, todo mundo tem pai. Pode ser que o pai esteja ausente, talvez um pai tenha morrido, mas todo mundo tem pai. Não, mas tem alguns que são filhos de 2 mães. Esse não é o casamento bíblico, essa não é a família da Bíblia. Não é. Não adianta querer criar um evento que não existe. E assim, não vamos comemorar o Dia dos Pais. Por que não? Nós precisamos ser bons maridos. Nós precisamos amar e respeitar nossas esposas. Em Efésios, de novo, fala sobre isso. Efésios, no capítulo 5, diz, olha, marido, ame suas esposas. Eu, certa vez, ouvi um comentário com o qual eu discordo completamente. Diz que na Bíblia, a Bíblia não diz para a esposa amar o seu marido, mas diz para o marido amar a sua esposa. E, segundo o comentário, é porque o homem esquece que tem que amar. Eu nunca ouvi um comentário mais idiota do que esse. Né? Que o homem esquece de amar, ele precisa ser lembrado. Eu disse, olha, quem disse isso precisa estudar um pouco mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque naquela época o casamento não era feito fruto de uma escolha pessoal, como é hoje. Comprava-se a mulher. Se você acha muito estranho e distante, eu já mencionei aqui que há uns anos atrás uma missão da Igreja Holiness mandou um grupo de pessoas para a África fazer uma missão lá.
um país africano, todo mundo é negro, as pessoas que foram lá eram brancas. Uma das nossas amigas, inclusive conhecida até dos meus filhos, ela estava passeando na praia, chegou um indivíduo, assim, gostei de você, eu quero me casar com você. Quanto você custa? Eu sou rico, eu posso pagar. Hã? É exatamente isso que vocês ouviram. O sujeito chegou assim, eu gostei de você, eu quero casar com você. Eu posso pagar, quanto você custa? Isso não tem 20 anos. Aconteceu agora. Numa sociedade em que você compra a mulher. Talvez esse texto faça muito sentido. Além de comprar, você precisa amar a sua esposa. Porque se você compra, você é posse, é minha. Você não precisa ser amado. Você faz o que eu mandar. Eu comprei você. Eu fico pensando quantos camelos custam a minha esposa, né? Porque naquela época a moeda era em gado, né? Era camelo, não tinha tanta moeda assim, né? Então, é muito interessante que a Bíblia diz o seguinte, olha, o seu relacionamento é em amor. Por quê? Porque não era. Simples assim. Não é porque o indivíduo tem uma crise de amnésia e ele se casou por amor e depois esqueceu que tinha que amar. Isso é uma idiotice. Mas nós devemos amar as nossas esposas. Não apenas vê-las como um objeto, ou como a genitora dos meus filhos, ou como alguém que cuida da casa, porque se fosse assim, eu poderia pagar. Não preciso de esposa, eu contrato uma diarista para cuidar da minha casa. Eu contrato alguém para fazer esse serviço. E hoje em dia tem até alguém que contrata para fazer filhos. Senhora, eu contrato uma barriga de aluguel, eu não preciso de uma esposa. Essa não é a família que Deus planejou. A família que Deus planejou, ela faz as coisas juntos. E o marido ama a sua esposa. Nós precisamos ser bons esposos, porque os meus filhos vão ver que tipo de esposo eu sou da minha esposa. Há um filme que se chama A Letra Escarlate. É um filme já antigo, ele fala de uma situação que aconteceu na época dos puritanos, lá nos Estados Unidos. O filme é um filme triste, é um filme de uma mulher que se relaciona com um homem que não podia, e ela é expulsa da sociedade onde ela estava, cortam o cabelo dela, colocam um negócio vermelho para dizer que ela era uma prostituta, que ela não era, etc, etc. E ela finalmente fica com um homem que ela se apaixonou, pelo qual se relacionou, eles têm uma filha, ele morre cedo, ele era pastor, ele morre cedo, e o filme é contado como se fosse a filha narrando. Eu só vi o fim do filme, eu não conheço o filme todo. Mas só o fim do filme já é suficiente, porque ao fim do filme, ela diz o seguinte, o meu pai morreu cedo. Algumas pessoas dizem que foi castigo de Deus. Eu até hoje não me casei, mas o dia que eu me casar, eu quero um homem que olhe para mim como meu pai olhava para minha mãe. Essa frase é sensacional. Eu quero me casar com um homem que olhe para mim como meu pai olhava para minha mãe. Ela estava vendo o amor dos pais. Ela via o que existia entre os dois. E é isso que nós devemos mostrar aos nossos filhos. Marido, ame suas esposas. Você quer ser um bom pai? Comece amando sua esposa. Não é assim, eu cuidei muito bem dos meus filhos, tratava a minha esposa feito um lixo, mas eu cuidei muito bem dos meus filhos. O que você acha que eles vão ver como família? O que você acha? Não vão ver com bons olhos. Eles vão se espelhar em você. Você quer ser um bom pai? Seja um bom marido. Terceiro item, reserve tempo para a sua família. Nós vivemos um tempo em que as pessoas trabalham, às vezes, até compulsivamente, se sentem na obrigação de dar todo o conforto que a sociedade oferece, muitas vezes desnecessário, mas que existe. Eu não preciso ter uma TV de não sei quantas 1000 polegadas, com não sei quantos 1000 canais disponíveis, com um celular de último tipo que faz de tudo. Eu não preciso disso, mas a sociedade diz que eu preciso ter. Que eu preciso ser um incluído digital. Se eu não tiver todas essas coisas, eu sou um excluído da sociedade. Então eu trabalho, e não convivo com a minha família. Acontece que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio 6, fala uma coisa muito interessante a respeito de como o pai se relaciona aos seus filhos. Deuteronômio 6, 7, assim:
Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Como é que eu vou falar se eu não convivo com meus filhos? Eu nem vejo, eu não saio com eles. Quando eles já foram para a escola e quando eu chego eles já voltaram, eles estão no curso não sei de onde, estão fazendo atividade X, Y, Z. Eu não convivo com os filhos. Como é que eu vou ser pai deles se eu não convivo com eles? Nós precisamos de tempo com a nossa família. Existe uma necessidade que se opõe. Eu preciso sustentar a minha família, mas ao mesmo tempo eu preciso conviver com a minha família e eu preciso buscar um equilíbrio nisso aí. Porque se eu apenas dedico tempo para ganhar dinheiro, para dar uma boa vida para a minha família, eu também não tenho tempo para conviver com ela. Eu escutei uma mensagem, um pedacinho da mensagem do pastor Cláudio Duarte falando sobre isso, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, se você comparar a minha geração com a geração dos meus filhos ou dos meus netos, nós tínhamos 100 vezes menos do que eles tinham. No entanto, éramos mais felizes. Assim, eu não tinha ar-condicionado em casa. Hoje em dia se tem. Eu não tinha televisão a cores. Eu não tinha com milhares de canais. Eu não tinha um monte de coisa. Não existia nem computador. Mal se tinha. Telefone era um negócio, assim, artigo de gente rica. Nem todo mundo tinha telefone em casa. Celular, não sabia nem que não existia. No entanto, nós convivíamos mais. Nós tínhamos mais tempo para estar uns com os outros. Nós usufruíamos mais da vida, de relacionamentos. Então, hoje nós temos muitas coisas. E cada vez nos conhecemos menos. Alguns dizem, nós temos mídia social. A mídia social está alienando as pessoas. Aquilo que está na internet é uma vida virtual. Na maioria das vezes é falsa. É uma vida de aparência. As pessoas estão se isolando cada vez mais. Você quer ser um bom pai? Reserve tempo para a sua família. Não se preocupe tanto em dar conforto que a sociedade obriga você a dizer que você tem que ter, senão você é um excluído. Você vai ser um incluído quando o seu filho conhecer você e você conhecer o seu filho. Assim, eu sei como é que é o meu filho, como ele sente. Por quê? Porque eu convivo com ele. Ele me conhece, ele convive comigo. Nós precisamos de dar tempo para a nossa família. Você quer ser um bom pai? Melhore a sua comunicação. Em Tiago diz o seguinte, olha, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você, precipitado nas palavras, se ira mais facilmente. Você precisa aprender a ouvir. Ouvir sem perder a calma. Ouvir sem fazer um juízo precipitado. Ouça o outro lado. Ouça o que os seus filhos têm a dizer. Ouça o que a sua esposa tem a dizer. Você precisa ter comunicação. Assim, isso aí você já devia saber. Você falou o que era? Não. Então como é que ele já devia saber? Você transmite pensamentos agora? Não, mas ele tinha que aprender na escola. Não é a escola que educa os meus filhos. Sou eu. É a minha família que tem que educar meus filhos, não a escola, muito menos a igreja. A igreja ajuda, e deveria ajudar, mas a responsabilidade da educação é dos pais. E para isso tem que haver comunicação. Nós precisamos melhorar a comunicação com os nossos filhos. Cada um no seu nível de entendimento. Eu não vou ter um papo com uma criança de 2 anos de idade com igual uma de 10 anos, muito menos com uma de 15. Cada um tem o seu nível de entendimento. Agora eu vou explicar os motivos. Não, para uma criança, você não vai explicar para uma criança de 2 anos os motivos para o qual ela tem que escovar os dentes. Ela não vai entender. Você tem que obrigar. Até que ela adquira o hábito. Quando ela crescer, ela vai assim, puxa, agora eu sei por que eu tive que escovar os dentes. Ainda bem que meu pai me obrigou. Ainda bem que a minha mãe me obrigou. Porque eu não ia fazer isso por conta própria. Eu não sabia para quê e nem entenderia para quê. Então, tudo tem o seu nível, tem a sua época. Mas precisa haver essa comunicação. Uma coisa muito importante e que muitas vezes tem sido negligenciado, nós precisamos dar uma disciplina aos nossos filhos. Disciplina amorosa e com elogios, mas ainda assim, disciplina. Sem exageros, mas com disciplina. Veja o que diz lá em Efésios, no capítulo 6 e 4, no capítulo 6, versículo 4, de que nós não devemos provocar eles até a ponto de eles ficarem com raiva.
Oh, mas os filhos sempre ficam com raiva. Basta dizer não para eles. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que ensinar o certo. Você, mas eu não gostei. Problema seu. O certo é o certo. E que você goste ou não. É preciso disciplina. A disciplina é fundamental para os nossos filhos. Você quer ser um bom pai? Assim, eu vou fazer tudo para meu filho ficar feliz comigo. Eu vou comprar o amor dele. Você está perdendo o amor dele. Vi um documento recente, que recebi pelo WhatsApp de uma pessoa até importante nessa área familiar, em que ele diz o seguinte, que quando ele era pequeno, ele foi desafiar a mãe, e a mãe disse, não, você não vai fazer. Você não quer que eu te ame? Eu disse, não, eu quero que você me respeite. Hã? Assim, aí ela falou a frase que a chave de tudo. Ninguém ama quem não respeita. Primeiro você precisa ser respeitado, para depois ser amado. Não é temido, respeitado. Ninguém ama quem não respeita. Ninguém ama quem não respeita. Se você não conquista o respeito dos seus filhos, não espere conquistar o amor deles. Eu vou fazer tudo para eles não ficarem bravos comigo, para eles me amarem. Eles não vão te amar nunca, vão usar você. Vão te usar, porque não te respeitam. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos para conseguir o respeito deles. E depois, então, o amor. Precisa de disciplina. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. A Bíblia faz uma pergunta. Tem filho que não é corrigido? Então não é filho ilegítimo, é bastardo. Pai corrige o filho. O filho precisa de correção, precisa de disciplina e correção. Ela tem que ser exercida com amor. Claro, você não vai espancar o filho como se ele fosse o seu inimigo, como se ele fosse um traste na sua vida. Não faz muito tempo eu fui numa pequena venda ali próximo de casa e eu vi uma moça, jovem ainda, devia ter 20, 22 anos, ela tinha um filhinho. Ela tratava o filho como se ele fosse um lixo, gritava com ele. A cara dele estava toda roxa. Ela devia ter espancado ele a murro, porque tapa não faz ficar daquele jeito. Ele estava todo machucado. Ela tratava ele como se ele fosse um animal. Cala a boca, chega para lá, você está atrapalhando. Como que o filho vai se sentir sendo tratado assim? Como um lixo, ele é um empecilho. Não é essa a disciplina que a Bíblia nos manda fazer. Nós temos que tratar com amor. Nós temos que tratar mostrando o seguinte, olha, isso que você fez está errado, você vai ser castigado. E é para o seu bem. Eu vi uma frase, uma senhora idosa, de que quando ela batia nos filhos, ela não usava cinto, ela batia com toalha molhada, diz ela que é melhor. Eu nunca experimentei, mas se alguém quiser pode tentar. Ela molhava a toalha e dava umas lambadas, que não marca, E ela dizia o seguinte, a criança gritava assim, eu não estou batendo em você, estou batendo na sua malcriação. Achei interessante, eu não estou batendo em você, eu estou batendo na sua... Até o microfone parou depois disso. Eu estou batendo na sua malcriação. Assim, é para ver se a malcriação vai embora. Eu quero tirar a malcriação de você. Então ela dava uma surra na criança, assim, eu não estou batendo em você, estou batendo na sua malcriação. Para a criança entender que pode ser diferente. Eu não preciso ser assim, eu posso ser diferente. Essa é a disciplina que conduz a uma pessoa que vai depois, mais tarde, se tornar um adulto estável, um adulto que não vai querer se matar porque tirou uma nota baixa na prova. Recentemente eu vi uma pessoa que estava assim, foi reclamar na escola porque o filho estava ficando na fila da merenda. Assim, como é que é? Não, meu filho está ficando muito tempo na fila, ele fica nervoso. Não consigo ficar na fila da merenda? Que tipo de estabilidade emocional você está ensinando para os seus filhos? Nenhuma. Não é assim. A vida é cheia de vicissitudes, cheia de nãos para você, e você tem que saber encarar numa boa e passar por cima. Como é que você vai fazer isso? Educando. Nós precisamos educar nossos filhos numa disciplina amorosa e com elogios. Essa eu aprendi bem jovem. Eu gostava de jogar bola. E eu percebi o seguinte, na hora do futebol, quando alguma pessoa, você quer ganhar o jogo, e alguém faz uma besteira, a tendência é você xingar o cara. Pô, olha a besteira que você fez. E cria um clima tenso. Aí eu percebi que se, em vez disso, eu dissesse assim, da próxima vez você vai acertar, se esforça mais, vamos lá, nós vamos ganhar isso.
o sujeito, além de se esforçar de verdade, ele não errava. Ele ficava diferente. O ambiente era totalmente diferente. Não significa que a gente ia ganhar, porque quando a gente é perna de pau é mesmo, isso não muda muita coisa. Mas o ambiente era diferente. O jogo se tornava prazeroso, não uma tensão nervosa, mas ele se tornava prazeroso, todo mundo se esforçando para ganhar. Só que como só um lado tem que ganhar, o outro lado tem que aprender a perder. Então nós fazíamos isso com elogios, não com xingamento. Seu idiota, é o que você fez. Como é que você foi falar um negócio desse? Você não tem jeito, você não devia estar aqui. Não, se você fizer isso, vai ficar um ambiente horrível. Nós precisamos aprender a elogiar. Eu me lembro que quando estava no exército, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Uma delas havia uma palestra, e aí quando terminou a palestra, ficou todo mundo em silêncio. Aí eu disse, mas ninguém vai aplaudir? Aí eu disse, não. Por que não pode aplaudir? Porque não pode vaiar. Hã? Aí eu fiz, nossa, que interessante. Você não pode fazer uma coisa, porque não pode fazer outra. Como é uma falta de educação vaiar, você também não pode aplaudir, porque tem que haver um equilíbrio das coisas. Se você não pode elogiar, não deveria repreender. Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Ah, mas eu preciso repreender. Beleza, concordo. Para corrigir, você tem que repreender. E o elogio fica onde? Você nunca elogia, só repreende? Tem que haver um equilíbrio. Você tem que dizer assim, olha, isso aqui está errado, você agiu mal. Nossa, isso aí, você agiu bem, parabéns. Assim, não, você não fez mais que sua obrigação. Isso não leva a nada. Assim como você quer ter o direito de repreender e tem a responsabilidade disso, você também tem o direito e o dever de elogiar. Nós precisamos elogiar as atitudes dos nossos filhos, dos nossos familiares. Sendo assim, seremos um bom pai. Ensine seus filhos a amar a Deus. Isso tem sido um problema. Muitos pais estão achando que a responsabilidade de ensinar a amar a Deus é da igreja. Não é. A responsabilidade de ensinar seus filhos a amar a Deus é sua. Eles vão ver a sua fé e vão ver se vale a pena seguir ou não. Eles vão ver a sua conduta com relação à igreja, com relação às coisas de Deus, e vão ver se isso é hipocrisia ou é sinceridade. Ah, mas tem muita hipocrisia na igreja? Tem, mas é na igreja, não é na minha casa. O primeiro contato com Deus que os meus filhos têm é através de mim. Então eu preciso ensinar os meus filhos a amar a Deus. Muitas crianças que hoje não vêm à igreja é porque não viram sinceridade em seus pais. Eles não ensinaram aos filhos que devem ir à igreja, que é o melhor lugar onde eles devem estar, que é um mandamento bíblico. Nós não ensinamos isso aos nossos filhos. E acabamos de ler aqui em Deuteronômio que a gente deveria ensinar aos filhos, quando caminha, mas dentro de casa, em todos os momentos, olha, esse é o caminho, é por ali. É por ali. É nossa responsabilidade ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus. Eu já preguei uma mensagem baseada lá no livro de Juízes, porque o livro de Juízes começa com uma frase assim, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, e fala um monte de problemas que veio depois disso. E eu fico pensando, como que uma geração não conhece o Senhor? Quando seus pais não ensinaram a essa geração a conhecer o Senhor. Então a culpa foi dos pais. Nós temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E nós então seremos bons pais. Por último, a nossa família é um patrimônio, é uma herança de Deus. Todo mundo conhece o Salmo 127:3, quando diz que os filhos são herança de Deus, são herança do Senhor. E são mesmo, são o nosso patrimônio. E como tudo que vem de Deus, que é dele, para sermos bons mordomos, nós temos que cuidar bem da nossa família. Deus vai cobrar isso de nós. Pais, vocês cuidaram da sua família? Eu conheço muita gente que abandonou a família para estar na igreja. Se está certo isso, não devia ter levado a família junto. Assim, você abandonou, você não abandonou porque deixou em casa. Se ela estiver junto, está todo mundo junto. Eu lembro que na Igreja Batista, onde eu comecei a minha caminhada na fé, na época que tinha o mês da família, fazia-se uma proposta, tinha um quadro cheio de prego, onde os pais de família penduravam a chave da casa. Ele significava que a família toda estava na igreja. Todo mundo que conseguia levar a família toda, levava e pendurava a chave naquele quadro ali. Ó. Que significa, a minha família toda está na igreja. Ah, você vai à igreja e deixa a família em casa, está errado.
Você não pode fazer isso. Você deve levar a família junto. A solução para isso entre igreja e família é estar todo mundo junto na igreja. Então todos estaremos temendo a Deus e servindo a Deus juntos, porque nós somos, minha família é a herança que Deus me deu para ser mordomo, e Ele vai cobrar isso de mim. Assim, olha, onde está a sua família? Ah, ficou em casa, está vendo televisão, está cuidando, está com os amigos, está numa festa, recebeu um parente, fez não sei o quê. Ok, normal, as atividades são normais, não há nada de errado nisso. Mas e as coisas de Deus? Ficaram em segundo plano? Em terceiro plano? Minha família não está unida na presença de Deus quando isso acontece. Nossa família é nosso patrimônio, e nós seremos bons mordomos se cuidarmos bem dela. Esses itens todos, meus irmãos, são para mostrar que a responsabilidade de ser pai é grande, mas ela tem dividendos, porque, como disse o apóstolo Paulo, eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na fé, andam bem. Quando você se olha, os meus filhos agora estão casados, estão me dando netos, estão sendo pessoas honestas, estão sendo pessoas abençoadas e abençoadoras, eles são a minha descendência. Que bênção! Valeu a pena. Eu fui um bom pai, porque primeiro eu fui um bom filho, porque eu soube ser um bom marido, porque eu reservei tempo para minha família, porque eu soube dar disciplina a esses meus filhos, que eu tratei eles com elogios, eu ensinei eles a amar a Deus, e eu fui um bom mordomo. Então eu teria sido um bom pai. E por último, eu quero encerrar com uma frase que todo mundo conhece, que ainda não foi mencionada hoje, que está em Josué 24:15, quando ele diz o seguinte: olha, eu não sei o que vai acontecer com a vida dos outros, mas eu sei o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua Palavra, em sermos aquilo que Tu queres como nós, num papel de pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa responsabilidade e também o privilégio de estarmos sendo sacerdotes da próxima geração, que possamos ensinar nossos filhos a Te temer, de serem pessoas consagradas a Ti, que a minha família sirva a Ti, Senhor. Abençoa-me nesse mistério, abençoa a todos nós, que possamos realmente fazer disso a nossa missão, de fazer a nossa família estar sempre Te servindo. Abençoa-nos nesse dia, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, estamos encerrando então o culto.